Glória a Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Nessa noite estamos alegres porque o Senhor está aqui nesse lugar. Estamos em uma felicidade muito grande de poder estar junto com vocês adorando ao nome do Senhor, porque adoramos, porque o culto já começou. Agora vamos entrar na segunda etapa desse momento. Iniciamos o nosso culto através da oração. Agora nós vamos dar sequência à segunda parte do culto, a qual foi denominado culto de missões. Nós vamos falar sobre missões. Nesse momento eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Parte 1. Quero agradecer a presença de todos os irmãos, o Eliseu, sua irmã, a presença de todos vocês que estão nos visitando pela primeira vez, segunda vez. Sintam-se à vontade, amém? Que Deus nos abençoe. Amados irmãos, eu gostaria de convidar aqueles que têm condições de colocar de pé. Se você não tem condições, pode continuar sentado, mas conforme o costume desta igreja, vamos estar lendo Salmos 145, parte 1. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Amém? Uma palavra de adoração, Senhor. E nessa noite nós vamos iniciar o nosso culto adorando o Senhor, exaltando o nome daquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aquele que merece todo o poder e toda a justiça. Quem merece tudo isso? O nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nosso culto nessa noite é direcionado a Ele. O nosso culto é direcionado àquele que merece todo o louvor, toda a glória e toda a honra. Senhor nosso Deus, nós nos humilhamos diante dos teus pés e reconhecemos o Senhor como nosso Deus, como a nossa autoridade, aquele que tem poder sobre os céus e sobre a terra, aquele que tem o poder sobre tudo e sobre todos, toda a terra, principado e potestade, tudo está debaixo da tua direção, tudo está debaixo do teu controle. Nada que é feito no céu, e nem debaixo da terra, e nem em cima do céu, está fora do teu controle, porque o Senhor manda em tudo. Por isso, ó Deus, nós nos humilhamos diante dos teus pés. Ó Pai, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é bom, é justo, é verdadeiro e é fiel. Por isso, Pai, nós entregamos esse culto em tuas mãos. Ó Pai, fale conosco, que a nossa mente venha entender a largura, a medida, a profundidade que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Ó Pai, que todo o céu de bronze caia por terra. Ó Deus, que tudo aquilo que vem como impossível para impedir o teu Espírito de sentir a tua comunhão, para impedir o teu Espírito de sentir a tua presença, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Ó Deus, declaramos um tempo de milagre, um tempo de conquista, um tempo de unção, um tempo de avivamento sobre a igreja. Ó Pai, fale conosco, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar, por favor. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E se você sabe esse louvor, adore a Ele com toda a tua intensidade, porque o nosso Senhor, Ele está aqui e Ele enche a minha vida, a sua vida, ainda mais com a presença dEle. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus. Nós te dizemos: seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo em nossas vidas e em nossos corações. Em nome de Jesus. Espírito, deixa minha vida. Espírito,
essa intimidade com o teu Espírito nesse lugar. Senhor, te adoramos pela beleza da tua santidade. Glorificamos o Senhor porque o Senhor é bom, porque a tua presença é real nesse lugar. Queremos ser teu amigo, Senhor. Queremos ter intimidade com o Senhor. Queremos ter intimidade com o Senhor. Queremos ter intimidade com a tua palavra. Por isso, perto queremos estar, Senhor. Queremos estar perto da tua comunhão, estar perto da tua presença. Que o teu Espírito tenha liberdade ainda mais no nosso meio, Senhor, no nosso coração. Eu quero estar
Glória a Deus, glória a Deus. Oh,
Aleluia. A festa maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Santo, santo seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E a palavra fala assim: aconteceu que a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assim ensinava no barco as multidões. Só que aí pode ser o Senhor fala nessa palavra que quando esses 2 pescadores eles estavam voltando de uma noite de pesca cansativa, barcos vazios, não sei se vocês já pescaram, mas passaram a noite toda e eles traziam alimento à tua casa. Imagina esses 2 pescadores chegando, desanimados, na beira do rio, ou do mar, né, de Genezaré. E esses barcos vazios, o Senhor fala: volta de novo. Imagina, como que você pensar, passei a noite toda, mas eles voltaram. Por que voltaram? Por quê? Porque são obedientes ao Senhor. E na medida que o barco ia, quando lançaram-se as redes, houve uma grande quantidade de peixes que rompiam a rede, porque sabiam quem estava falando era o Senhor Jesus. E neste lugar, a Sudecandrabás, que você entrou neste lugar, onde o Senhor vai ministrar no teu coração, nós vamos orar, nós vamos falando sobre a oferta, nós vamos falar sobre a prosperidade, nós vamos orar, porque esses 2 pescadores não tinham nada nas suas redes, eles não poderiam trazer nada para as suas casas, mas quando o Senhor Jesus chegou perto deles, pediu para voltar ao mar, houve a prosperidade, houve
Vamos
Aleluia. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é digno de glória, louvor e toda adoração. Hoje, eu soltei um sorriso aqui na hora que a irmã, a diaconisa Lucélia, ela trouxe o tema, né, da palavra de oferta, e é o mesmo tema que eu estou pregando aqui, mas a gente não combinou não. Então eu falei, verdade de pensamento. Amém? Eu gostaria que você abra comigo a sua palavra no livro de Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5. Aleluia. Aleluia. Lucas, capítulo 5. Vamos estar lendo o versículo. Vamos estar lendo versículo, Lucas capítulo 5, versículo 5. Amém? Glória a Deus. Como é bom estar com você aqui nessa noite. Deus te abençoe. Lucas capítulo 5, versículo 5. Diz assim: respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havemos trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar até aqui. Por favor, feche seus olhos. Espírito Santo, nós somos extremamente necessitados de ser tocados pelo Senhor, de ouvir a voz do Senhor falando conosco. Espírito Santo, sabemos que o Senhor não é apenas um sopro, e não sabemos que o Senhor não é uma energia. Sabemos que o Senhor não é uma fantasia, mas o Senhor é Deus. O Senhor é uma pessoa, Espírito Santo. O Senhor tem sentimento. O Senhor fica alegre. O Senhor se entristece. O Senhor é aquele que leva a oração dos teus filhos a Deus. O Senhor é aquele que testifica no coração da igreja. O Senhor é aquele que dá a comunhão do Pai, do Filho, para com os irmãos. Nós te exaltamos, ó Espírito Santo. Te exaltamos, ó Deus, Criador de todas as coisas. Te adoramos, ó Jesus. Te adoramos, ó nosso Deus. Que nessa noite a nossa mente precisa ser cheia, preenchida, na medida, na largura, na profundidade que o Senhor tem preparado para nós. Meu Deus, que possamos entender, compreender aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados irmãos, a palavra principal da nossa abertura do culto, ou da nossa temática do culto de domingo, é missões. E nós observamos aqui nessa passagem de Lucas, no capítulo 5, que tem como tema a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos de Jesus. Nós podemos observar que Jesus, ele agora começa o seu ministério com 30 anos. Ele começa passando por um processo muito forte da testificação. Ele vai aonde João Batista estava batizando, e ali ele recebe o selo da confirmação. Ali
A pomba desceu, o João Batista dá seu testemunho, dizendo que ele viu um Espírito Santo descendo em formato de uma pomba e que parou sobre Jesus. E quando Jesus ele estava sendo batizado, saiu das águas, quando Jesus ele estava naquele processo, veio uma voz que estava dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. A testificação da primeira pessoa da Trindade de Deus. Deus testificando do seu filho que é Jesus. E João Batista viu uma pomba, viu o Espírito Santo descendo como uma pomba e pousando sobre Jesus. A testificação da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Jesus sai daquele momento, vai agora para o deserto. Jesus jejua 40 dias e 40 noites. Vai para o deserto, é tentado pelo diabo. E quando ele passa por todo esse processo, ele entra no território do Zebulon para se cumprir também as Sagradas Escrituras. E ele começa a anunciar o Evangelho. E ele começa a lançar o ministério. E ele começa a lhe levar a palavra. E ele começa a anunciar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 14. Diz que Jesus é expulso de Nazaré, porque o povo de Nazaré não aceita. O povo de Nazaré não entendeu a visão. Ele declara que ele é o Filho de Deus. E eles podem dizer: como que ele é Filho de Deus? Ele é filho de Maria, é filho de José. E ele diz que ele é Filho de Deus. E expulsaram Jesus. E Jesus agora ele começa a fazer as coisas sobrenaturais. Jesus começa a curar o endemoniado. Jesus começa agora a curar os enfermos, libertar os endemoniados, curar os enfermos. Chama Pedro, que estava consertando uma rede, que estava pescando. Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam consertando a rede. Jesus passa e diz: vem, segue-me. E eles largaram e seguiram Jesus. Mas ainda era um processo. Os discípulos eles estavam começando a ver a intimidade em Jesus. Porque em João, capítulo 19, versículo 28, diz que Jesus teve sede. Em Mateus capítulo 21, versículo 18, diz que Jesus teve fome. Quando nós observamos em João capítulo 4, versículo 6, diz que Jesus também se fatigava, ficava cansado. Em Mateus capítulo 8, versículo 24, diz que Jesus ele teve sono. Ele mandou os discípulos entrar no barco, e ele foi lá na proa do barco, ele deitou e descansou. Mas por que eu estou passando tudo isso? Porque eu estou mostrando o lado humano de Jesus. Porque Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus, ele tinha dentro de si duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina.
barreira. O que Natanael estava fazendo lá, ninguém sabia, mas Jesus sabia. E agora ele quer se manifestar aos seus discípulos de uma forma mais profunda. Porque ele quer dar uma lição aos seus discípulos. Porque ele estava ali fazendo a missão dele, que é o quê? Ensinar o povo. Pregar para o povo o Evangelho do arrependimento. Consolidar o coração do povo que ele era Deus, o Senhor. E ele começou agora a pregar. E ele vira para o seu discípulo e diz assim: pega o barco e vai lá no meio do lago e lança a sua rede. E o nome desse discípulo é Simão, a qual ele mudou o nome. Ele deu o nome de Cefas ou de Pedro. Ele falou: pega seu barco, vai no meio e lança a rede. Eles passaram a noite toda pescando, mas eles tiraram um momento para ouvir a voz do Senhor. Pedro estava lavando a rede, outro lavando a rede, mas o ouvido de Deus estava conectado. Ele estava pregando para a multidão, Pedro lavando a rede, mas estava olhando. Jesus estava olhando o coração dele, olhando o emocional dele, olhando a vida deles. Agora ele queria mostrar para os discípulos que quando nós andamos na direção dele, ele supre a nossa necessidade, seja ela emocional, seja ela física, seja ela espiritual. Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, Simão, pega o barco e vai até o meio lá e lança a tua rede. Pedro vai falar: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Versículo 5. A orientação do versículo 4 é: vai e lança a vossa rede. O versículo 5 ele diz: trabalhamos a noite toda, mas não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Mas sobre a tua palavra quer dizer, sabe o quê? Sobre a sua conta, sobre a sua responsabilidade. É sobre o seu decreto, sobre a sua palavra, sobre a sua conta. Nós vamos fazer isso. Segundo o que o Senhor está falando, nós vamos fazer. Nós vamos obedecer. E quando Pedro fala isso, e ele pega a rede, entra no barco e vai no meio, e ele lança a rede no mar. Lançou a rede. Agora é na hora de pegar ele toda a dificuldade. Por que toda a dificuldade? Porque a rede estava pesada demais. Agora eles têm que fazer um contato com os irmãos, com os outros pescadores, dizendo: me ajuda aqui, está difícil. Tem muito peixe, não dá para pegar sozinho. Tem muito peixe aqui. E eles começaram a ficar assustados, porque eles não entenderam, porque como pescadores eles conheciam aquela região.
colocaram a rede no barco, peixes agora no barco. Quando eles estavam chegando à beira do rio, do grande mar, que era na realidade, porque o nome fala assim, mar, por causa da extensão do mar da Galileia. Aí dependendo da posição que a pessoa tiver, que havia várias aldeias em redor do grande lago, aí tinha outros nomes. Havia uma aldeia chamada Tiberias, havia outra aldeia chamada Genezaré. Então cada posição que tivesse ali ganhava um nome, mas era o grande lago, o grande mar da Galileia, que era aquela região. Então, na realidade, quando eles chegaram na beira daquele lago, Pedro olhou para Jesus e falou: por favor, se afasta de mim, porque eu sou pecador, Senhor, eu não sou digno do Senhor estar perto de mim. Jesus olha para ele novamente e diz: agora eu vou fazer vocês pescador de almas, vem e me segue. Amém, queridos? Jesus estava dando uma convicção para eles, da missão deles. Jesus consolida no coração deles. O interessante é que Jesus, quando ele queria ministrar de uma forma mais profunda com os discípulos, você pode observar isso, Jesus sempre vai levar eles para dentro da realidade deles. Pedro, quando lá na frente, quando ele vê Jesus andando sobre as águas, quando Jesus multiplica os pães, quando ele multiplica os pães, ele viu que os discípulos, muitos discípulos não entenderam o milagre da multiplicação dos pães. Então Jesus manda todo mundo entrar no barco. E quando todo mundo entra no barco, Jesus, isso já era quarta vigília da noite, a água vai entrando no barco, um vento forte. E a Bíblia diz que Jesus vai orar, e agora começa a se aproximar deles andando sobre as águas. Então, ele diz: olha, eu estava com medo. Ele falou: não tem, mas sou eu. Aí Pedro diz: se és tu, manda que eu vá até ti, andando sobre as águas. Jesus falou: vem. Então Pedro começa a andar sobre as águas. Aí Pedro afunda. Quando Pedro afunda, Pedro grita: socorro, Senhor! E quando ele grita socorro, Senhor, o Senhor fala assim: por que duvidaste? Jesus estende as mãos para Pedro e coloca Pedro de pé. E quando coloca Pedro de pé, vai Pedro Jesus novamente para dentro do barco. Agora, quando Jesus queria ensinar essa lição para os discípulos, essa lição para Pedro, a qual ele tem um propósito, a qual ele está mostrando para os discípulos, que quando o homem, quando a mulher se posiciona a buscar a presença dele, a face dele, ele supre a necessidade. E essa palavra, queridos, é para nós. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado a nível espiritual, a nível familiar, a nível emocional. Mas Jesus, ele é aquele que, quando nós obedecemos a sua voz, que quando nós decidimos seguir ele, que quando nós decidimos ouvir a voz dele, mesmo que quando tudo pareça ser o contrário, mas quando nós abrimos mãos, até mesmo das nossas, algumas coisas que estavam presas em nós,
sofrimento, as lutas e a dor tentam nos levar a uma posição aonde nós achamos que não vai ter solução mais e não vamos resolver mais. Como Pedro disse, pescamos a noite toda. Mas o Senhor está mandando nós lançarmos a rede novamente. Mas nós passamos a noite toda, não foi 1 minuto, nem 2 minutos, nem meia hora, foi a noite toda. Mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Então, querido, Jesus estava querendo mostrar para eles: olha, eu sou aquele que faço o sobrenatural acontecer. Eu sou aquele que eu mudo decreto de morte para decreto de vida. Ele está dizendo: eu sou aquele que mudo e que transformo. Eu sou o Senhor e Salvador. Ele estava mostrando o seu lado divino. Ele estava mostrando. E Pedro entendeu isso. E Pedro se assustou. Pedro falou: que isso? Eu não sou digno de estar perto do Senhor, por favor, não é longe de mim. Porque Jesus pegou o fraco dele, Jesus pegou a da realidade dele. Talvez você está vivendo uma realidade onde você acha que não tem solução mais. Mas Jesus te diz: ei, escuta a minha voz. Ei, faça o que eu estou te mandando, porque eu vou mudar essa história. E como Jesus muda a nossa história? Como eu faço para ter a minha vida mudada? Como eu faço? Qual é a minha realidade? Como eu faço para mudar? Romanos 10, 9 diz o seguinte: se com sua boca confessares a Jesus como seu Senhor e no seu coração creres que Ele ressuscitou entre os mortos, então será salvo. Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você está cansado de sofrer. Talvez você está cansado de lutar com as suas próprias
lá na frente, bem lá na frente, no ano de 84, 85 a 95 depois de Cristo. João está na cidade de Éfeso. É pedido para ele agora escrever um livro, um relato sobre Jesus. Alguns presbíteros de Éfeso, ou também da Ásia Menor, começaram a pedir João para escrever algumas palavras, os relatos de Jesus. Quem era Jesus? Porque havia naquela época ainda, naquele período, porque o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos, e ali os judeus foram espalhados. Muitos dos apóstolos morreram, e ali começaram a levantar muitos pensamentos sobre a divindade de Jesus, sobre a Trindade, sobre quem é Jesus. E falaram com o apóstolo João, dizendo: escreve algo para que possamos refutá-los, para que possamos ter algo para combater as más informações, as heresias. Aí aonde o apóstolo João, ele escreve o livro de 2 João. O interessante é que nos seus escritos, no capítulo 1, no versículo 1, ele faz a defesa de quem é Jesus. Ele começa ali a abraçar e a declarar que Jesus é Deus. Ele começa a defender a divindade, ele começa a declarar que no princípio era o Verbo, que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus, a palavra. Então Jesus foi consolidando no coração dos discípulos quem ele é. Jesus foi consolidando no coração de Pedro, de Tiago, de João, de cada um dos discípulos quem ele era, e qual era a sua missão, e qual era o seu propósito. A ponto de lá na frente vai ser a unidade. Já veio. Falaram para ele: por favor, escreve algo para que possamos refutar aqueles que falam de Jesus. Você, amado irmão, amada irmã, que serve a Jesus como Senhor e seu Salvador, creia que Ele não é só um nome, creia que Ele não é só um substantivo. Jesus é real. Jesus ele é uma pessoa. E Ele se entregou da cruz do Calvário para te dar o direito de ter uma vida eterna com Ele, porque todos nós estávamos afastados de Deus, condenados ao inferno e à morte. Mas Jesus veio para nos dar o direito de ter uma vida eterna com Deus. Qual é a sua missão? Qual é a minha missão? A minha missão e a sua missão, a nossa missão, é a cada dia mais sermos pequenos Cristos, sermos testemunhas de Cristo. Ainda que venha a luta, ainda que venha a provação, ainda que venha a adversidade, Jesus viu Pedro, Jesus viu Tiago, Jesus viu os discípulos passando por dificuldades.
Ele falou para os discípulos: lança a rede. Vai lá e lança a rede. E eles lançaram. E quando lançaram a rede, fechei. Ele está dizendo: eu sei que vocês estavam fatigados. Eu sei que vocês estavam cansados. Eu sei que vocês estão tristes. Porque estão financeiro aqui não entrou. Mas eu estou dizendo: escuta a minha voz. E quando eles escutaram a voz de Jesus, eles mudou o direcionamento. A palavra hoje é para você que já tem um relacionamento com Cristo, mas está passando por um momento de crise. A palavra é: não esqueça da voz que te falou com você. Não esqueça do Espírito Santo que está dentro de você. Não se esqueça do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Não deixe nada roubar a sua fé. Não deixe nada roubar a sua esperança, porque ele diz na palavra dele que ele vai voltar para buscar essa igreja. Talvez você esteja dizendo: porque eu estou passando por isso, o Senhor é contigo. Ele sabe o que você está passando. O apóstolo Paulo, ele diz no livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 3 e 4, que na realidade a fé, Romanos capítulo 5, versículo 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a esperança, e a esperança a experiência, e a experiência a paciência, experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em vossos corações. Amém? Isso significa que podemos passar por tribulação e por luta. Não significa que a vida da gente vai ser só tribulação e só luta. A vida da gente tem momentos de alegria e felicidade. Mas talvez você esteja passando por um momento difícil. O que você tem que fazer? Continuar buscando ao Senhor. Continuar fazendo uma revisão da sua vida. Continuar sendo fiel ao Senhor. Orando a Deus. Buscando o discernimento do Senhor. Buscando ainda mais Deus o que o Senhor quer na minha vida. Qual é a minha missão ainda mais? Pastor, eu fui para o hospital. Às vezes Deus está te dando uma oportunidade para lá e você falar que eu já creio para alguém. Pastor, eu estava em um lugar onde meu carro quebrou, onde eu passei por um momento de luta. A gente pergunta: por que você está lá? Se a gente vai para frente, tem situações que a gente não entende, mas o Senhor sabe. O que nós temos que fazer é cada dia mais confiar no Senhor e dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O apóstolo Paulo passou por um naufrágio. Ele estava em uma missão e aconteceu o naufrágio. O Senhor falou para ele que nada ia acontecer. Ele saiu do naufrágio, foi na beira da numa ilha chamada Malta. Chegou lá, fizeram uma fogueira. Quando o apóstolo Paulo pegou os gravetos para colocar na fogueira, o que aconteceu? Veio uma vila para ele. Mordeu ele. O povo daquela aldeia falaram assim: ele é amaldiçoado. Por quê? Foi um naufrágio, não morreu. Agora pensa que perigosa, que negócio não morre, né? Tem uma coisa errada. Na tradição deles, é porque ele era uma pessoa criminosa, uma pessoa que estava amaldiçoada, que estava condenada a morte de qualquer jeito. Foi no mar e morreu. Agora tem uma serpente morte dele.
alvo ia ser decapitado por Nero. Ele começa a dizer: eu combati o bom combate, acabei minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã: não desanime no meio da dificuldade. Adore ao Senhor, adore a Ele, porque a tribulação vai passar, as lutas vai passar, mas a esperança vai ficar. É isso que Jesus estava querendo dizer para os discípulos: eu sou aquele que, quando você lança a rede da minha voz, eu sou aquele que cuido de você em todos os momentos. Nos momentos de dificuldade, nos momentos onde ninguém está junto com você, nos momentos onde ninguém viu. Por quê? Pedro contou uma particularidade. Porque se Jesus estivesse ali com Pedro, Pedro ia dizer: passamos a noite toda pescando, porque ele estava ali, ia Pedro. Então era algo particular deles. Dele. Passei a noite toda pescando. Não peguei nada. Mas o Senhor está mandando, eu vou lançar rede. Jesus, ele conhece a história. Para me fechar essa mensagem na direção do Senhor ainda mais, conforme o Senhor está falando comigo, estou passando para vocês, também está tocando em mim. Mas aqui, não possamos desanimar. Possamos prosseguir ainda mais a nossa missão de ser pescador de almas, de dar testemunho de vida, testemunho de Jesus Cristo, ganhando almas para o Senhor, consolidando a nossa fé nele. E você talvez entrou aqui e que por algum motivo você desanimou, que você parou, que você olhou para trás. Jesus te chama novamente a você focar na missão que Ele te deu. Eu quero fechar essa palavra dizendo que Jesus, 100% homem, estava junto com os discípulos. Passou 3 anos e meio junto com os discípulos. Mas Jesus, 100% Deus, estava ali também, junto com os discípulos, mostrando a sua natureza humana, mas também a sua natureza divina. A ponto de lá na frente o apóstolo João, ele diz: ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Convicção de quem servir. Nunca deixe de ter a convicção de quem você é, de quem você serve e para onde você vai. Quem você é? Você é servo do Deus Altíssimo. Para onde você vai? Você vai para o céu. A quem você serve? A sua identidade em quem? A identidade de Cristo. Em meio à luta, aprovação, dificuldade, alegria, não possamos esquecer disso. Lembra que você tem uma missão, que você tem um chamado. Almas estão gritando pelo amor e pela misericórdia do Senhor. E Deus quer usar você, Deus quer nos usar, para que possamos ir ao encontro dos perdidos. Que possamos amar uns aos outros, orar pelos outros. Que possamos interceder ainda mais, entender a nossa missão, porque não sabemos o dia nem a hora que o nosso Redentor vai voltar, mas Jesus vai voltar. Ele diz em 1 Tessalonicenses 4:17, usando como inspiração a boca do profeta, o apóstolo Paulo, dizendo que naqueles últimos dias os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os que tiverem vivo terão seu corpo glorificado e encontrarão com o Senhor nos ares. Isso significa que Jesus ele vai voltar. E todas as pessoas que morreram em Jesus, eles vão ressuscitar, terão seu corpo glorificado e encontrarão com o Senhor nos ares. E que nós não estivermos vivos naquele dia, teremos o nosso corpo glorificado e encontraremos o Senhor nos ares. E lá no céu nós vamos ter um grande
que Jesus tem um diálogo com os discípulos. Jesus falou para cada um deles: eu vou anotar o nome de vocês nos fundamentos da minha cidade. João, o apóstolo João tem um arrebatamento de sentido no livro do Apocalipse. Quando ele entra na cidade santa, quando ele olha nos fundamentos do muro da cidade, ele vê o nome dos 12 apóstolos. Quando ele vê os 12 apóstolos, o nome de quem estava lá, o nome dele, por quê? Porque ele manteve a sua convicção, a sua fé no Senhor. E também isso é uma palavra de consolidação para o nosso coração. Eu poderia estar falando de outras coisas aqui, mas eu estou falando da salvação. Nós pregamos que Jesus é o Senhor. Nós pregamos que Jesus é a salvação. Que só existe um caminho, que é Cristo. Que quem não segue a Cristo já está condenado. Mas quem segue a Cristo já está o direito de ter uma vida eterna com Ele. Então eu quero fechar essa palavra, dizendo, irmãos, que possamos continuar buscando e adorando ao Senhor. Não pare de adorar. Em meio a qualquer situação que você esteja enfrentando, seja em momentos bons ou momentos difíceis, mas continue adorando ao Senhor. Porque o Senhor, Ele vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Amém? E nesse momento eu gostaria de convidar você a se colocar de pé e quero orar com você no nome de Jesus. Amado Deus, soberano e eterno Pai, nós te damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós. Te damos graças por esta palavra. Te damos graças pelo teu Espírito, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu poder que excede todo o nosso entendimento. O teu amor excede todo o nosso entendimento. Nós não entendemos o teu amor. Nós não entendemos a profundidade do teu nome, Deus. Porque o teu nome e o teu poder não dá para se mensurar em palavras. Meu Deus, nós nos humilhamos diante de teus pés em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, fortalece a vida de cada um dos teus servos, é a questão. Os irmãos que não puderam estar aqui, o irmão Júnior, a irmã Patrícia, ó Deus, meu Deus, a irmã Lícia, ó Deus, que é, meu Deus, o bebezinho, que é o anjinho do Senhor, ó Deus, é qual o Senhor do livramento, ó Deus, abençoe a vida dela, a vida do Gabriel, a vida do Mateus e do Lucas. Eu entrego a vida do Renato, da Diana que está viajando, do Mário que está trabalhando. Ó Deus, toma a Ivana em tuas mãos. Ó Deus, eu entrego a vida de todos os irmãos que não puderam estar aqui. Ó Deus, a vida da Elisângela, a vida do Alex. Ó Deus, de todos os irmãos, sustenta cada um na tua palavra. Sustenta cada um na tua presença. Ó Deus, visita-nos ainda mais. Te agradecemos. Ó Deus, sustenta-nos ainda mais na tua palavra. Ó Deus, renova a fé e a vida de cada um diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados irmãos, podem se sentar, por favor. Queridos, eu quero gostaria de passar alguns avisos para os irmãos. Primeiro aviso é que nós vamos ter canjicão debaixo da bandeira a R$5. O objetivo dessa cantina de hoje e no domingo que vem, dia 2, será para ajudar as irmãs a ter um recurso para poder custear o trabalho que vai acontecer das irmãs aqui na igreja. Amém?
O trabalho vai ser qual dia, irmã? Dia 21? Dia 28. Oi? Dia 8. Dia 8 agora de junho. Amém? Vai ter o chá das irmãs. Então eu peço aos amados irmãos venham para esse evento, tenho certeza que vai ser extraordinário. Então as cantinas que serão realizadas, está sendo realizado hoje, e no dia 2 é para puxar esse evento que vai acontecer. Amém? Em nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero passar para os irmãos o seguinte, para as irmãs. Nós temos uma irmã chamada Maria Luísa. A Maria Luísa, ela teve neném. Ela teve até na igreja, mas ela não tinha daqui, ela estava um pouco de resguardo, muito assim, pouco, né? Ela fez cesariana, então se arriscou muito. Mas ela queria vir à igreja, ela queria trazer a criança dela aqui, mas pediu uma visita na casa dela, tá? Então eu vou pedir às irmãs, no mínimo 4 irmãs, amém? Puder estar em terça-feira na casa dela, lá 7h30, ela vai estar marcando, tá? Temos alguns materiais que foram separados para eles, alguns utensílios também. Terça-feira vai ser enviado para lá, bastante coisa. Então, precisamos muito de pecado para poder botar as coisas, né, para poder muita coisa. A casa da irmã é no bairro da Boa Funda, amém? Um pouquinho para cima da casa do Curu. Um pouquinho ali, quando você vai para o bairro da Boa Funda, você vai passar a igreja chamada Luterana. Passou a igreja Luterana, lá na frente tem um centro de elevação da Cesana. Mas para frente um pouquinho tem um bar, 3 casas depois, 3 casas depois do bar. Depois, segunda-feira, eu passo o endereço certinho, mas não tem erro não. Amém? E vai ser, com certeza, irmãos, vai ser muito bom as irmãs poderem estar lá, orando com ela, intercedendo ao Senhor, em ação de graça. Amém? Nesse momento difícil, né? Onde ela quase morreu, porque foi um susto, né? Tentando até o último momento. Não tem como mesmo aí, eles parecem italianos. Então só Deus estava na vida dela lá. Amém? Então, mas é o momento das irmãs estar junto com ela, está precisando do apoio. Então, terça-feira, às 19h30, lá na casa da irmã Luísa, das irmãs que puder, será uma bênção no nome de Jesus. Amados irmãos, estou em oração, estamos em oração, e o Senhor tem nos dado direções, e essa direção que o Senhor tem nos dado, Ele tem preparado para um lugar, incomodado para orarmos, porque nós estamos para abrir congregações, nós estamos para abrir encontros de pregações, mas tudo começa nas casas, nas células, nos pequenos grupos. Então Deus tem mostrado, nos ensinar, orientar a gente a estar orando, para Ele nos mostrar o local, para onde a gente vai iniciar, mas tudo isso é debaixo de oração. Aonde Ele nos orientar para a gente ir, nós vamos fazer uma avaliação do local, nós vamos avaliar aonde nós vamos começar, o caso nós vamos começar, vamos fazer uma evangelização. Então é um trabalho da igreja, não é um trabalho de construção. Aí a pergunta é, qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar? Mas o segredo de tudo isso é a oração. O Senhor mostrou para nós que é Deus que alargar a vida, mas não podemos largar a oração. Então, o Senhor nos orientou e nós vamos continuar com mais 30 dias no nosso propósito de oração. Não quero tomar decisão nenhuma sem a direção do Senhor. Porém, quando Ele manda, Ele não é urgente. Ele direciona o que é para fazer. O que é para fazer, nós sabemos.
buscando intensamente a presença dele. Estamos buscando o avivamento de novo. Então, amados, qual vai ser o propósito da oração do mês que vem? É buscando ainda mais a orientação do Espírito Santo, a ousadia do Espírito Santo, o renovo do Espírito Santo, e pedindo ao Senhor ainda mais, Deus, para nos mostrar aonde Ele quer que possamos abrir trabalhos, aonde Ele quer que possamos ir às casas, aí ao encontro dos perdidos, aonde é, e Ele vai nos direcionar. Então, eu peço a vocês, continuem orando, continuem jejuando, continuem pagando preço, porque nós, aqui na terra, somos servos do Senhor. Então, possamos continuar na intercessão do amor, porque o nosso Deus é cuidar de nós. Amém? Amém? Amados irmãos, eu quero pedir aos amados que estão de pé, por favor, na hora de descer, estamos chegando no momento final, na hora de descer, eu peço ao pastor, vou pedir ao nosso irmão Edson, e você fecha essa porta, por favor, Edson, mostra ela, e que os irmãos possam descer pela rampa, porque está molhado ali, descer pela escada, porque a rampa está molhada, então o risco de queda, o risco de queda ali é eminente, queda ali é perigoso, amém? Então a escada é mais segura. Então eu peço a vocês que puderem descer pela escada, amém? Vai ser uma vez, será uma vez no nome de Jesus, amém? Amados, sexta-feira nós estaremos aqui às 19h05 com o nosso estudo, que está sendo maravilhoso, sobre cristologia. Nós, na sexta-feira passada, falamos sobre a natureza de Jesus, Filho, de Jesus, homem, amém? De Jesus, homem, Jesus Cristo, homem. Agora, na sexta-feira que vem, vamos falar sobre a natureza de Jesus Cristo, agora Filho de Deus, amém? A divindade de Jesus. Então, às 19h05 até 19h55, faremos o nosso estudo, e às 20h, às 21h, nossa reunião de oração, amém? Então, todos vocês estão convidados no nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus, amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento que aqui passamos, pelos louvores que foram cantados, pela palavra que foi liberada. Meu Deus, leva teus filhos para os teus lares, debaixo das tuas potentes mãos. Dê a cada um dos teus filhos uma noite de graça, uma noite de conquista, uma noite de vitória. Ó Deus, livre de todo homem mau, bom e sanguinário. Sustenta os teus filhos na tua palavra e presença. Ó Deus, que esta semana que há de vir para os teus servos, ó Pai, seja extraordinário. A segunda-feira seja, meu Deus, próspera. Meu Deus, a terça, a quarta, a semana toda. Meu Deus, esse tempo seja de milagre ainda mais. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a paz maravilhosa do nosso Deus, que as doces consolações e a comunhão santa e plena do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e por todo sempre. Todos digam amém. Amém, irmãos, vão em paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.